Olá! Este vídeo da Cash Finanças Pessoais tem por objetivo dar-vos a conhecer um método de poupança para aplicar no dia-a-dia que vos ajudará a poupar mais. Os conteúdos deste curso são parte integrante de um módulo completo de poupança, incluído no curso de Finanças Pessoais da Cash. Aqui, vamos cobrir o pensamento financeiro, pagar primeiro a nós e o controle do cash flow. Uma das coisas mais importantes a reter para termos dinheiro é esta. O que importa não é quanto dinheiro ganhamos, mas sim quanto dinheiro conservamos. Vamos começar por analisar as pessoas de meia idade mais bem-sucedidas financeiramente. Elas poupam e gastam com padrões pré-definidos. Curiosamente, não têm um salário muito elevado. Na realidade, não precisam, pois gerem o seu dinheiro e personalidades eficazmente. Depois, não têm quase dívidas e certamente nenhuma de cartão de crédito. Muito importante também é que fazem poupanças, investimentos e negócios estruturados e, acima de tudo, apreciam a vida. Um dos conceitos para os quais estão sensíveis é para o inventar dinheiro. Experimentem fazer o exercício de se deitarem à noite e levantarem de manhã a pensar como é que vão ganhar mais dinheiro. Se fizerem este exercício regularmente, irão começar a ficar mais sensíveis para este tema e começam a fazer associações de ideias que vos levarão a inventar dinheiro. Pode-se traçar uma analogia com os empreendedores, que estão sempre receptivos a novas ideias de negócio. Um exemplo é daquele americano que começou com um palito e quis transformá-lo num $1 milhão. Ele criou um site na internet e depois começou a trocar com as pessoas um palito por um lápis por uma caneta por um caderno e assim sucessivamente, até que estava a trocar carros por outros carros e casas por outras casas, tendo atingido assim o seu primeiro $1 milhão. Este senhor era um verdadeiro idiota e eu certamente não conseguiria fazer algo assim, mas consigo na minha área de atividade e através do meu trabalho inventar dinheiro. Vamos agora analisar um conjunto de 3 regras de poupança. A primeira é o pensamento financeiro. O pensamento financeiro é composto pela inteligência financeira, integridade financeira e independência financeira. A inteligência financeira é o que nos permite olhar objetivamente para o dinheiro. Implica distanciar-nos das emoções e assunções sobre o dinheiro e saber quanto dinheiro entra e sai das nossas vidas, o que é o dinheiro e o que estamos a buscar pelo dinheiro. Este género de inteligência resolve problemas e gera dinheiro. Por outro lado, a integridade financeira tem a ver com o impacto do que ganhamos e gastamos. Tem em consideração o que é dinheiro suficiente para nós, o que são bens materiais suficientes e o que é o excesso. A integridade financeira é o que nos permite ter o dinheiro alinhado com os nossos valores e objetivos. A independência financeira é o culminado de vários anos a aplicar a inteligência e a integridade financeira. Atingimos a independência financeira quando temos um salário suficiente para as despesas correntes de uma fonte que não o emprego pago. Ou seja, é como ter uma fonte do dinheiro suficiente para pagar as nossas necessidades básicas e confortos que não provêm do nosso trabalho. Atingimos assim a libertação da dependência do dinheiro para viver a nossa vida. E é quando podemos deixar de trabalhar por dinheiro. O objetivo da independência financeira é obtê-la o mais rapidamente possível, sem dependências de outras fontes de rendimento que exijam tempo nosso. A segunda regra, e talvez das mais importantes neste módulo, é o conceito de pagar primeiro a nós. Pagar primeiro a nós significa retirar parte do nosso salário para uma conta poupança antes de pagar a terceiros. Se repararem, o governo paga primeiro a ele. Com a retenção na fonte, recebemos o ordenado já sem os impostos. Deveríamos fazer o mesmo para nós, pois assim podemos nem saber para onde foi o dinheiro, mas já poupamos o que planeamos. Se o dinheiro não chegar no final do mês, teremos de cortar em algum lado ou trabalhar mais. Isto leva-nos à questão de quanto devemos pagar a nós. Pelo menos 1 hora de trabalho diário, que corresponde a 12,5% de poupança no final do mês. Curiosamente, a maioria dos portugueses poupa 4% do ordenado, ou seja, apenas 22 minutos do seu trabalho. Vamos analisar os seguintes perfis financeiros. Uma pessoa falida gasta mais do que ganha. Um pobre gasta tudo quanto ganha. A classe média paga primeiro a si 5 a 10% do ordenado. A classe alta paga primeiro a si entre 10 e 20% do ordenado. Um rico paga primeiro a si pelo menos 20% do ordenado. Assim, se nos queremos enquadrar num destes perfis, basta-nos pagar a nós primeiro o que foi mencionado. Garanto-vos também que só vai custar nos 2 primeiros meses. Por sermos seres humanos, temos uma capacidade inata que é a flexibilidade e rapidamente nos iremos habituar a gerir o dinheiro para o mês com este a menos. A terceira regra é o controle do cash flow. Esta faz parte de todos os manuais de finanças pessoais e é também uma das mais difíceis de cumprir. O controle do cash flow é o que nos permite evitar esta situação. Achamos sempre que estamos em controle até que gastamos a pasta de dentes toda. A primeira coisa a fazer para controlar o cash flow é um mapa de cash flow.
Este permite um registro regular das receitas e despesas numa divisão por categorias. É o que torna o dinheiro real, ou seja, fico a saber quanto tempo tenho de trabalhar para pagar cada despesa, o que é bem mais importante do que quanto dinheiro gasto com cada despesa. Na realidade, a maioria das pessoas não tem paciência ou disciplina para fazer isto, mas com algum método consegue-se e é muito importante, pois dá-nos uma consciência do fluxo do dinheiro. Este é um exemplo de um dos meus mapas de cash flow. Eu utilizo o Cash Money Manager, mas não é obrigatório. Tenho aqui uma lista de despesas por categorias nos vários dias e o valor associado. Depois, o que o Cash Money Manager me dá é o valor total por categoria. As colunas a seguir indicam o número de vezes que este gasto se realizou e o número de horas que tenho de trabalhar para pagar esta despesa. Assim, por exemplo, consigo contabilizar que tenho de trabalhar cerca de 4 dias para pagar a minha alimentação e cerca de 2 dias para as deslocações de carro. Muito importante também é a poupança, que retira logo no início do mês. Esta ferramenta deve ser adequada à vossa realidade, tendo sempre um número mínimo de categorias. Assim, para um controle financeiro eficaz, podemos utilizar um método que for mais prático, uma folha de Excel, um bloco de notas ou o Cash Money Manager, desde que tenha um número de categorias mínimo e que o façamos com regularidade e com diversão. Não se esqueçam que o mais importante é descobrirem a vossa maneira.